Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, sou o Tony Luiz. Então hoje a aulinha de hoje é a aula de número 13, tá? Então é a aula de número 13. Eu vou falar sobre multiteste, tá? Multiteste. Vou falar um pouquinho sobre o multiteste, tá? É um instrumento, né, que você tem que ter na sua oficina, tá? É quase que de uso obrigatório, tá? Eu por exemplo, eu gosto muito do multiteste analógico, tá? Muitos técnicos gostam de usar o digital, tá? Eu não sou muito fã de usar o digital não, porque tem alguns defeitos que não dá para pegar no digital, tá? Compensação, tem alguns defeitos também que não dá para você pegar com multiteste analógico, mas você consegue pegar no multiteste digital, tá? Por exemplo, tensões muito precisas, 3,3 volts. Se você pegar 3,3 volts no multiteste analógico, não é muito preciso, tá? Você pode estar pegando 3,2 ou 3,1 ou 3,4, tá? Mas para você pegar uma tensão precisa, 3,3, né? É uma tensão muito usada, tá? É muito usada na parte de aparelhos digitais. E essa voltagem, você tira essa medida por aqui, né? Mas se você achar que não é suficiente, que não tá legal, então você usa o multiteste, multiteste digital, tá? O multiteste digital, ele dá precisão. Então eu sempre tenho em mãos um digital. Esse aqui eu trouxe ele do Japão. O multiteste não é dos melhores não, o multiteste é quebra galho, tá? Então esse aqui é um multiteste que eu trouxe, tá? Eu sempre uso ele. Aí, por exemplo, eu vou medir uma tensão de precisão, por exemplo. Eu vou usar essa escala aqui, né? Tensão contínua, tá? Aqui é para travar, aqui ele tem luz. Então por exemplo, se eu vou medir uma tensão 3,3, eu ponho aqui na escala de 20 aqui, ó. Ele me dá uma precisão de 100%, tá? Se eu usar a escala de 200, por exemplo, ele já não vai ser muito preciso, dá precisão, mas não é 100%, dá 90%, tá? Se eu usar a escala de 500, por exemplo, aqui para medir 3,3 volts, ele vai me dar uma precisão de 70%, entendeu? Então, quando mais próximo eu deixo da tensão que eu quero medir, tem de ser na escala de 20, tá? Porque aqui já é miliampere, não dá para medir a voltagem, miliamperagem, milivoltagem, não dá para medir, tá? Então, tá menos do que os 3,3 volts. Então, a escala que eu tenho maior de 3,3 é 20, né? Então, na escala de 20 aqui, eu tenho uma medição de 3,3 volts se eu estiver medindo tensão de 3,3, tá? Então, eu tenho ele só por sobressalente mesmo, só para isso, tá? Só para ter precisão. Então eu só uso ele quando eu vou medir em cima de alguns reguladores de tensão, principalmente nessas TV de tela, né? Aí tem os reguladores lá de 3,3, 1,8, 1,2, 1,5, são os reguladores mais comuns que eu uso ali, tá? Tem o de 5 volts. Então essas tensões geralmente eu meço com esse multiteste, tá? Porque me dá precisão. Porque nessas TV nova de tela, tá? A diferença de 3,3 volts para 3,1, 3,2 é o suficiente para não funcionar, tá? Para te dar problema na imagem lá, ou qualquer coisa assim. Problema de partida, problema de memória. Então, nas TVs de tela, tá?
as tensões em cima dos reguladores, dos transistores reguladores, tá? Tá lá, cada um deles tem sua especificação, sua voltagem. Se é 3,3, tem que ser 3,3, tá? Se der 3,4, 3,5, já tá com problema. Se der 3,2, 3,1, também já te dá problema. Se a especificação é 3,3, tem que ser 3,3, tá? Então, você tem que ter os dois aparelhos, então, na oficina, tá? É essencial que você tenha os dois, um digital e um analógico. O digital é para isso, tá? Para fazer precisão, medir tensão de precisão. O analógico, ele é mais rápido, né? Para você fazer medições, procurar defeitos, medir uma resistência, né? Ele é mais robusto, né? Mais grandão, assim, mais fácil de você trabalhar com ele, tá? Ele não te dá precisão 100%, tá? Na escala de X1 aqui, X100, X1K, X10K, ele te dá uma boa precisão, tá? Te dá uma boa precisão para você procurar defeito, achar defeito, um resistor alterado, por exemplo, né? Um resistor, por exemplo, de 15R, por exemplo, né? 15R lá, você põe na escala de X1 aqui, se estiver dando 10R, 12R, vai dá para você perceber aqui, tá? A escala dá para você perceber, tá bom? Se um resistor é de 100K, por exemplo, você está na escala de X1K aqui, né? Ele vai dar aqui no 100, né? Porque aí você vai dividir a escala aqui pelo valor que está aqui, tá? A escala aqui vai valer o valor que está aqui, ó, né? Então, se é um resistor de 100K, se eu estou na escala de 1, ele vai dar 100, vai dar no 100 aqui, ó. Então, se ela estiver dando, por exemplo, tipo 50K, por exemplo, o ponteiro vai vir mais para cá, tá? Agora, assim, teve alguém que me pediu aí para me explicar sobre a escala. Ele não entende muito bem a escala aqui do multiteste, tá? Então, essa aula vai ser, assim, para as pessoas que estão aprendendo aí, aprender a olhar a escala aqui de acordo com a escala que está aqui, ó, tá? Então, eu vou começar primeiro pela escala de resistência, tá? A escala de resistência ôhmica aqui. A escala de resistência ôhmica é o seguinte: se eu pego as pontas do teste, né? Eu pus na escala de X1, tá? Eu encosto aqui, ó. O ponteiro tem que ir no total, tá? Esse aqui não está indo no total porque o ajuste aqui, ó, já está no fim, tá? O ajuste já está no fim e ele ainda está dando uma resistência de 1 ohms, tá? É porque a pilha está fraca. Então essa pilha aqui está fraca, tá? Então se eu pegar um multiteste aqui, tá? Que é esse aqui de precisão, eu vou medir a voltagem que está aqui no meu multiteste, tá? Eu vou pôr aqui na escala de... Vou pôr na escala de 20 e vou medir a precisão aqui da minha pilha. Ó, tá vendo? As duas pilhas minhas que tá aqui deveria dar 3 volts, tá bom? Certo? É a voltagem que eu tenho aqui, ó. Que todos esses aparelhos aqui é movido a pilha e bateria, tá? Então, se eu estou na escala de X1, tem que ter 3 volts aqui, tá? Então, eu pus na escala de 20, tá? Para medir a pilha que está aqui. Então, eu vou medir a pilha e a pilha está dando 2,7 volts, tá? 2,73. Então, se eu puser na escala 200, vai dar 2,7, né? Olha lá, 2,7, tá vendo? Então, essa pilha minha aqui está fraca, tá bom? Então, para isso que você usa esse multiteste aqui, para você ter precisão. Então, aqui eu tenho a precisão que minha pilha tá fraca, tá? Por isso que eu tô no máximo aqui, ó, e o ponteiro não ultrapassa aqui, ó. Ele deveria ultrapassar. Se eu tô segurando as pontas aqui na escala de X1, se eu ajusto para o máximo aqui, o ponteirinho tinha de passar para cá, tá? Quando acontece isso, a sua bateria já tá ruim, tá? Sua pilha já tá ruim. Ou o seu multiteste está alterado, tá? Outra coisa que eu quero falar também sobre isso, é sobre os defeitos que eles dão, tá? Então, aí se eu puser na escala de X10 aqui, vai passar.
Tá vendo? Ele vai passar, ó. Aí eu já tenho ajuste, já dá para me ajustar, ó, tá? Então, para medir uma resistência na escala de X10 aqui, dá para me ter uma boa precisão, porque eu tenho ajuste aqui, ó, tá? Mas se eu for medir uma resistência muito baixa, não dá, porque o ajuste aqui está errado, ó. Então vai me dar um valor errado, porque a voltagem está ruim, tá? Mas como na escala de X10 já é mais sensível, então eu já tenho ajuste suficiente da bateria, da pilha, para fazer esse ajuste, ó. Então aqui eu tenho a precisão da resistência que eu vou medir. Então quando você põe aqui na escala de X1, você encosta a ponta, você põe aqui, o ponteiro ajustou, você põe no zero, tá? Você ajusta para o zero. Está dando uma diferença de 2 ohms, tá vendo? Está na escala de X1, tá? Aí está dando resistência de 2 ohms. Então ele está roubando 2 ohms por causa da bateria, tá? Aqui na escala de X10 já não dá, porque já é mais sensível, tá? Então, como eu estou medindo aqui, então quando você põe aqui, você ajusta aqui, deu zero, tá? Você ajusta para o zero, tá? A voltagem, isso indica que nesse fio aqui, ó, nesses dois fios aqui, ó, não há resistência, tá? Não tem resistência. Quando você põe aqui, o ponteiro bate, é porque não houve resistência, tá? Ele é direto, ele é um fio. Ele é um fio direto aqui, ó. É um fio, tá? Quer ver aqui, ó. Eu tenho... Porque, aí é o seguinte. Por que eu tenho 2 multitestes desses? Eu tenho 2, tá? Eu sempre deixo um novo, guardado, tá? Aqui, esse aqui é o caso, é o outro meu. Eu sempre deixo um guardado. Esse aqui é um marca-trapo, tá? É um testezinho bem baratinho, custa R$50. Você compra pela internet, tá? Ele é o Ipsos X360TR, tá? Da Salway. E ele tem a escala de X10K, tem a escala de BIP, tá? Tem a escala de X1, de X1 a X10K. Ele é a bateria, então ele é um teste que quebra o galho, tá? Então esse teste aqui, vou mostrar para vocês aqui na escala de X1, tá? Na escala de X1, eu vou encostar as pontas, ele deu total, tá vendo? Ele ainda tem até uma lâmpadazinha aqui que acende aqui, tá? Dizendo que não tem resistência nenhuma. Aqui, ó, esse aqui já dá ajuste, tá vendo? Porque a pilha tá nova, ó. Então aqui, ó, eu tenho uma precisão nesse teste, ó. Aqui eu ponho aqui, ó, ele indica que não tem resistência, ele está direto. Ele é um curto, tá? Por isso que acende a lâmpada aqui, ó. O LED que acende, porque ele está indicando um curto, tá? Como se fosse um curto. Não tem resistência aqui, ó. Não forma resistência, tá bom? Na escala de X1, aí ele já não vai acender a lâmpada, tá vendo? E também dá ajuste, ó. Tá vendo? Na escala de 100, também ele vai dar ajuste, ó. Porque esse teste aqui é novo, tá novinho. X1K também dá ajuste, ó. X10K também vai dar ajuste, ó. Então sempre quando você for medir um resistor, a escala de X10K, ele tem pouquinho, tem que medir, ó, tá vendo? Existe teste desses aqui com escala de 10K, que você põe a mão aqui e ele não dá sensibilidade assim, ó. Tá vendo? Ele tem que dar uma sensibilidade bem boa assim, ó, para você pegar a fuga do transistor, tá? Se não for a bateria, ele não pega essa sensibilidade que tem aqui, ó, tá? Então existe teste com escala de X10K que é só pilha. Então ele não tem essa sensibilidade. Ele é meio grosseiro, bem ruim, bem marca-trapo mesmo. Eu acabei de usar, eu vou pôr, põe aqui, ó. Ele não tem escala de desligar, tá? Então eu deixo sempre entre um ponto e outro aqui para deixar, para ele não ficar fechando curto dele, para não ficar consumindo a bateria, tá? Então para que eu tenho esse teste aqui? Esse teste aqui eu tenho, tá? Para poder consertar isso aqui, ó, tá? Toda vez que, principalmente quando você está muito apertado no serviço, você está muito cheio de aparelho na oficina, você acaba descuidando da escala aqui
E muitas das vezes a escala está aqui, ó, na escala de X1 ou X10 aqui, ó. E você bate o olho rapidão aqui, você pensa que está na escala de 250, você vai medir a voltagem e vai, tá, queima, tá? Ele queima a resistência que vai lá dentro. Ou às vezes, você acabou de medir uma resistência, alguma coisa, está na escala de X1 aqui, tá? Aí você está meio apressado, tá? Você vai medir uma tensão, pá, ele queima. Aí para de funcionar a escala de resistência, tá? Então, para isso que eu tenho um outro teste para consertar isso aqui. Quando acontece isso, está na escala de X1, tá? Está na escala de X1. Você pôs na tensão e ele queimou, geralmente tem um fusível, tá? Você troca o fusível às vezes queima também. Se ele não tiver fusível, você vai achar um resistor de 18 ohms, tá? Lá dentro tem um resistor de 18 ohms, em alguns aparelhos é 16 ohms, 16, alguma coisa. Em alguns outros aparelhos é 18 ohms, 18,2. Você põe um resistor de 18, dá para quebrar o gás, dá para funcionar, tá? Se ele queima na escala aqui de X 10K, tá? É X100, tá? Geralmente é um resistor de 182 ohms, tem lá dentro. Como você não acha resistor de 182 ohms, você tem que pôr um resistor de 180, tá? Com um outro, mais 2 de 1, para dar uma precisão boa, tá? Mas os 180 ohms já quebra o gás. Aqui na escala de X1, 18 ohms já quebra o gás, tá? Você vai achar lá dentro queimada, tá? Quando queima a escala aqui, ó, de miliamperagem e a escala de voltagem aqui, ó, tá? Geralmente é um resistor de 1 ohms que tem lá dentro. Nesse multiteste aqui é um resistor de 1 ohms que tem, que faz um aterramento, tá? Ele faz um aterramento desse circuito aqui, ó. Ele queima, ele funciona aqui, mas não funciona aqui, ó, tá? Às vezes até funciona aqui, mas essa parte que para de funcionar, metade do multiteste para de funcionar. Geralmente é um resistor de 1 ohms, tem lá, ou menos de 1 ohms, que ele é um aterramento. Depois você pegar o multiteste, você vai no Google, você baixa esquema do multiteste, né? Põe o modelo, tá? Aí vai aparecer um esquema lá. Você vai lá em imagens tem, tá? Você não vai achar para baixar, mas você vai achar em imagens. Aparece imagem. Aí você vai na imagem e você baixa a imagem, né? Dá para baixar a imagem do esqueminha dele, tá? Eu tenho aqui no meu computador, toda vez que queima aqui, às vezes eu olho. Inclusive dentro desse coisa meu aqui, ó, que já está todo remendado, eu tenho um papel lá dentro, lá indicando qual os resistores, qual os valores, para mim já nem ficar procurando no esquema, tá? Então eu estou sempre consertando ele. Sempre eu descuido aqui também, não é porque eu sou técnico que eu não queimo, tá? Todo técnico queima, tá? Todos os técnicos queimam o aparelho, tá? E vai chegar um dia que, por mais cuidado que ele tem, vai chegar um dia que ele descuida e ele queima o aparelho, tá? Então é essencial que você tenha dois, tenha o seu de uso e tenha um novo guardado para você consertar o velho, tá? Você sempre consertando o velho. O dia que o seu velho não tiver jeito mais, você põe esse em uso e compra outro, deixando esse como uso e comprando um outro, deixando para consertar esse, entendeu? É assim que a gente faz nas oficinas, tá? Nunca tenha só um. Se você tem só um, a hora que você mais precisa, ele queima, tá? E às vezes queima na hora que você está mais apertado de serviço, mais enroscado. Aí, por exemplo, queimou isso aqui, queimou um aparelho, você tira ele, encosta ele, tá? Você pega esse, trabalha com esse aqui, até você resolver o problema, resolveu, aí você pega cabeça fria, tranquilo, abre esse, e você vai usar esse para consertar esse, tá? Para medir os resistores, o resistor está alterado. Depois eu faço um vídeo mostrando por dentro deles, né? Os resistores que mais queima, que mais estraga. Agora, se ele estragar o cabelo que tem aqui dentro, tá? A parte mecânica dele aqui, tá? Aí é muito difícil da precisão, viu, gente? Aí vocês têm que trocar toda essa parte aqui para vocês ter precisão, tá? E quando ele altera o cabelo, dá problema no cabelo, por mais que você tenta consertar, não fica mais prestando, tá? Então você tem que tirar essa parte aqui de um outro aparelho e adaptar e colocar, tá?
esse serve aqui, o outro serve aqui, qualquer um serve, tá? Então sempre a gente precisa estar... Deixa eu atender o telefone. Pessoal, tive que interromper aqui para atender o telefone. Um cara me ligou aqui agora querendo que eu consertasse um amplificador de carro, que era para hoje. Eu falei, não dá, não tem, sem chance. Aí eu já dispensei o serviço. Então, a oficina é assim, tá vendo? Às vezes você tem que dispensar serviço porque você tem muito serviço, né? Então, não adianta você ficar correndo atrás de muito coelho, que você não acaba pegando nenhum, né? Então eu já dispensei o serviço. Eu falei para ele procurar outra pessoa que não dá para me fazer. Principalmente arrumar amplificador de carro, né? Nem sem chance. Não dá. Então, pessoal, aí eu vou voltar aqui com as aulas aqui. Respeito ao multiteste. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre a escala dele aqui, tá? A escala do multiteste. Então aqui é o seguinte. Se eu pôr na escala de X1, tá? Vou usar esse aqui que tá novo, tá mais melhor, tá? Se eu tô na escala aqui, eu vou pôr na escala de X1, tá? Eu pus lá. Aí eu vou ajustar a pontinha. Ele deu 0 lá. Esse multiteste acende a luz aqui porque ele indica curto. É como se fosse um curto aqui daqui lá. É um fio direto. Não tem resistência. Está indicando que não tem resistência aqui, ó. Tá? Então, se não tem resistência, é 0, tá? Então, vocês vão olhar na primeira escala de cima, tá? Vou chegar para baixo aqui para vocês verem. Vocês vão olhar na escala de cima, a primeira escala em cima, tá? Ela começa do 0 lá, 1, 2, 3 e vem até chegar aqui, ó. Até onde está escrito 1K aqui, ó, tá? Essa primeira escala de cima, vocês vão trabalhar em cima disso aqui, ó. Em cima dessa escala aqui, ó. A escala de resistência ômica, tá? Isso aqui você vai olhar para capacitor, medir transistor, medir resistor, resistência, né? Medir fio, fiação, qualquer coisa que você vai medir uma continuidade, você vai medir um diodo, tudo nessa escala aqui, ó, tá? Você vai medir um transformador, tá? Depois as espiras do transformador, ver se não está aberto, se não está com algum problema. Ó, outra vez. Pessoal, deixa eu desligar outra vez, interromper o vídeo outra vez, porque me ligaram aqui outra vez. Mas agora já era outra pessoa, querendo que eu conserte uma maquininha dessa de passar cartão. Eu não entendo disso não sei mexer com isso não. É problema de programação, atualização, alguma coisa lá. Aí assim, fica difícil eu fazer vídeo, porque toda hora tem gente me ligando, me chamando na porta. Eu faço os vídeos aqui de porta fechada para não ter problema de pessoa ficar me perturbando, mas não tem jeito. Aí a pessoa vem no telefone. Então vocês desculpem as interrupções aí, né? Porque toda hora eu tenho que parar aqui. Então vamos dar prosseguimento no vídeo aí, é o seguinte, falando sobre o multiteste aqui, tá? Então se eu coloquei aqui não tem resistência, tá? Você vai medir a resistência. Se ele deu aqui, deu total lá, ó, então é resistência 0, tá? Não tem resistência. Se ele desse aqui no 1, seria 1 ohms, tá? Porque eu estou na escada de X1, tá? Então se ele der aqui no 10, por exemplo, 10 ohms. Se ele der no 50, 50 ohms. Se ele der no 200, 200 ohms. Se ele der aqui no 1K, é 1K, tá? Só que 1K, a medida aqui, ó, fica muito crítica para você ver, tá? Porque a escala ficou pequena aqui, ó, ficou muito pequena. Então a X1 aqui, é só você lembrar que X1 vai valer de 0 a 1K, tá? De 0 a 1000 ohms, tá? Vou medir aqui de 0 a 1000 ohms. Então, mas quando vai chegando mais para cá, de 100 ohms para cima, na escala de X1, fica muito crítico você medir, tá? Então você tem que caçar precisão. Então eu vou para a escala de X10, tá? Vou para a escala de X10. Eu acerto o ponteiro novamente, eu zero ele novamente, tá?
para mim ter precisão, tá? Agora é o seguinte, agora eu estou na escala de x10, tá? x10, então agora você vai ter que multiplicar por 10 aqui, ó. Cada vez que vem aqui você tem que multiplicar por 10, tá? Então suponhamos que deu no primeiro pique, então deu 1 aqui, né? 1 vezes 10, 10 ohms. Agora 10 ohms deu aqui, tá? Na escala de x1, 10 ohms deu aqui, tá? Porque estava valendo 1 ohm só. Agora está valendo de 10 em 10. Então, 1 aqui passa a ser 10 ohms agora, tá? Se ele deu aqui no 5, 5 vezes 10, tá? 50 ohms. Então, agora tem 50 ohms aqui, ó, tá? Enquanto que 50 ohms na escala de x1 vai dar aqui, tá? Agora você já tem mais precisão. Então 50 ohms, se ela for 70 ohms, dá para você vir aqui. Se ela for 100 ohms, ela vai dar em cima do 10. 10 vezes 10 igual a 100. 100 ohms, tá? Mas então vamos supor que eu vou medir uma resistência. Aqui dá para medir com precisão até aqui, ó. Até no 100, tá? 100 vezes 10 é igual a 1K, tá? Enquanto que na escala de x1, 1K dá aqui, ó. Não dá para você achar precisão aqui, ó, tá? Fica muito crítico aqui, ó. Mas na escala de x10, tá? x10, 1K já vai dar aqui, ó. Vai dar para você ter uma precisãozinha melhor aqui, tá? Mas vamos supor que eu quero uma precisão mais correta. Para ver se está dando 1K alguma coisa, né? Ou menos de 1K um pouquinho. Então eu vou passar para a escala de 100, tá? Vou subir na escala. Agora a escala vai valer 100 cada ponteirinho desse, ó, tá? Se o ponteiro der aqui no 1, é igual a 100, tá? É 1 vezes 100. Agora é 100. 100 ohms agora vai dar aqui, ó. 100 ohms dá aqui. 100 ohms na escala de x10 vai dar aqui. 100 ohms na escala de x1 vai dar aqui, ó. Tá? Então você notou a diferença? Agora quando estou na escala de x100, 100 ohms vai dar aqui. Vamos supor que deu aqui no 5, tá? Então é 5 vezes 100, que é igual a 500 ohms, tá? Agora 1K vai dar aqui, ó, 1000 ohms, tá? 1000 ohms é igual a 1K. Eu já mostrei para vocês lá nas primeiras aulas que cada K é igual a 1000, tá? Então, como nós estamos falando de ohms, né, de resistência em ohms, então agora, ó, 10, vamos supor que deu aqui, 10 vezes 100 igual a 1000. Então agora aqui, ó, vai dar para você ter uma precisão melhor na escala de 1000, ó, tá? Vamos supor que esteja dando 900 ohms. Você vai estar por aqui sim. Vamos supor que está dando alterada para mais, por exemplo, para 1200 ohms. Vai dar aqui, tá? Se já der aqui, tá 2000 ohms, tá? Aí já está dando 2K. Então já está super alterado. Se a resistência for de 1K, o ponteiro está dando aqui, ela está dando só metade do valor dela. Ela já está super alterada, tá? Ela teria que estar aqui, ó. Se ela é 1K, ela tem que dar aqui, tá? E se ela tiver com valor abaixo também, o ponteiro vai ficar para trás, tá? Se ela tiver com valor para cima, também ela vai estar para cá. Então ela tem que dar aqui. Resistência de 1 ohms de 1K vai dar aqui. Resistência de 2K vai dar aqui. Resistência de 3K vai dar aqui, tá? Então, para cá já fica mais sem precisão, tá? Porque vamos supor que 100, né? 100. Você medir nessa escala aqui, ó, né? Já fica muito ruim. Até aqui, ó. Até aqui no 50, aqui ainda dá para você medir, ó, tá? 50 vezes 100, tá? 50 vezes 100, que é igual o quê? Igual tem que multiplicar de cabeça. Isso aqui é 2K, 3K, 5K. Vai dar 5K aqui, tá? Então,
Agora, vamos pular a escala de 1K, tá? Agora, a escala agora começa de lá pra cá, tá? No 1 aqui sendo 1K, tá? Agora não é 100, não vai valer 100 mais, vai valer 1K. Cada coisa dessa vai valer em K. Vai ser multiplicado em K, em 1000, tá? Então aqui é 1K, 2K, 3K, 5K, 10K, 20K, 30K, tá? Aí você quer medir uma resistência de 50K, né? Dá para medir aqui ainda. Ela vai vir em cima de 50, tá? Porque está na escala de X1, tá? Mas vamos supor que você quer medir uma resistência de 120K, por exemplo. Aí vai ficar meio crítico você ver aqui, ó. Que vai dar em cima do 100 aqui. Você não sabe se vai estar dando 90, se vai estar dando 110, 120, tá? Então você vai usar a escala de 10K, tá? Usou a escala de 10K, sempre você ajusta a ponteira, tá? Aí, ó, você ajusta a ponteira para você ver a precisão da resistência. Você está medindo a resistência. Agora sim, agora na escala de X10K, cada ponto você vai multiplicar por 10.000, tá? Por 10K. Então aqui eu tenho 10K, aqui eu tenho 20K, 30K, 50K, 100K, a resistência 100K, né? Ela vai dar aqui, ó, em cima do 100, tá? Resistência 100K, 200K, 300K, aqui no 50 vai dar 500K, tá? Resistência de 500K, e aqui para cima aqui já vai aumentando, né? Então resistência aqui, ó, 500K, de 100 aqui, ó, né? Aqui é 50K, 50K não, é 500K, aqui vai dar 1.000, 1 milhão de ohms, 1 mega, tá? Então o resistor maior que você vai encontrar aí é 1 mega, tá? É aqui, na escala de X10K, vai dar aqui, ó, tá? Existe resistor de 10 mega, tá? Acima disso aí, mas o ponteiro não vai nem mexer aqui, ó, tá? Fica bem sensível aqui. Você teria que ter um multiteste de escala de X100K. Existe multiteste que tem a escala de X100K, tá? Aí dá para você medir precisão de resistência acima de 1 mega, tá? Então até 2 mega aqui dá para medir, ó, tá? Fica meio crítico aqui, mas dá para medir. Então de 1 mega para trás dá para você ter uma boa precisão na escala de X10K, tá? Então como esse é o teste mais barato que tem, tá? É o mais barato que tem. Quebra o seu gás, dá para você trabalhar com ele. Qualquer técnico pode ter, tá? Então só lembrando, resistência ômega, você vai usar a medida, a primeira escala, tá? A primeira escala. Então sempre essa escala aqui. Você vai medir voltagem. Vamos supor que você vai medir voltagem contínua, tá? Voltagem contínua. Então vamos pôr aqui, vamos começar pela aqui. Esse multiteste tem uma escala aqui, ó, de 0,25, tá? Então ele é capaz de medir metade da metade de 1 volts, tá? Porque ele tem escala de 0,25. Agora você esquece a primeira escala, tá? Você vai usar as escalas de baixo agora. Como eu estou usando a escala de 0,25, eu vou usar a escala agora de 250. Agora a contagem é daqui para lá, tá? Enquanto que resistor é medido, capacitor, essas coisas é medido de lá para cá. Agora em voltagem, você vai medir voltagem, miliamperagem, essas coisas aqui, a contagem é de 0 para lá, tá? O 0 está aqui, você vai usar essa escala de baixo aqui, é de 0 para lá. Escala de 25, 0,25, daqui aqui vai valer 0,25 volts, tá? Então daqui aqui, ó, eu tenho a metade da metade de 1 volts, tá? 1/4 de 1 volts. 1/4 de 1 volts, tá? Na escala de 0,5, tá? Eu vou usar a escala que tem os 50 aqui, ó. Valendo daqui de 0 a 50 vai valer meio volt, tá? Então daqui aqui eu vou ter meio volt, tá? Se ele der no meio, vai dar 1/4 de 1 volts, que é a escala que tem na de baixo aqui, tá? Então na escala de 0,5 vai valer
de 0 a 50 vai valer meio volt só, tá? Pulando para a escala de 2,5 agora. 2,5 eu vou olhar na escala de 250, tá? A escala valendo agora 2,5 volts. De 0 a 250 vai valer 2,5 volts daqui a aqui. Se der aqui no 100 é 1 volt, se der no meio aqui no 150 é 1,5 volt, se der aqui no 200 é 2 volts, der aqui 2,5 volts, tá? Então essa escala eu uso para medir pilha, tá? Então a pilha vai dar sempre em cima do 150 aqui, ó, 1,5 volt, tá? Para medir uma pilha. Escala de 10, tá? Eu posso usar a escala para medir uma pilha? Posso. Só que o ponteiro vai dar bem aqui pertinho, ó. 1,5 volt vai dar bem aqui, porque eu vou usar a escala agora de 10, tá lá, ó. Tá, de 0 a 10. A escala de 0 a 10. De 0 a 10 vai valer 10 volts. 1,5 volt vai dar aqui, ó, entre o 2 e esse ponteiro aqui, ó. Esse ponteiro aqui é o 1, né? Aqui é o 2, no meio vai dar 1,5 volt, tá? Então dá pra medir uma pilha por aqui também. Só que o ponteiro vai ficar aqui, ó. Aí se eu puser baixar a escala para 250, o ponteiro vai dar maior aqui, vai dar uma precisão maior, ó. Aqui vai ficar meio crítica a precisão. Aí tem a escala de 50. Vou medir até 50 volts, é o limite, tá? Então dá para medir aqui de 0 a 50 aqui, ó. Então vai valer de 0 a 50 volts, tá? Se você tem dúvida que a tensão pode ser mais de 50, você usa a escala de 250, tá? Mas vamos supor que você tem certeza que a tensão é no máximo até 45 volts por aí. Então você pode usar a escala de 50, tá? Mas então daqui a aqui vai valer 50 volts. A metade vai valer 25 volts, tá? Porque você está usando a escala de 50. Então o meio vai valer 25 volts, tá? Se a tensão for mais de 50 volts, você usa a escala de 250, tá? Agora, 250, você vai usar a terceira escala aqui, ó, de 0 a 250 volts, tá? Então vai valer 250 volts até aqui, tá? Porque você está na escala de 250. Se você põe 2,5 aqui, vai valer 2,5 volts aqui, tá? A escala de 250 vai valer 2,5 volts. Então, o que define a voltagem aqui é o que você vai pôr aqui, ó, tá? Então, estou na escala de 250, vai valer 250 volts. Se o ponteiro vier na metade, tá dando 125 volts, tá? Se ele vier aqui no 2, tá dando 200 volts, 150 volts, 100 volts, 50 volts. Então dá para medir 50 volts? Dá para medir 50 volts aqui. Dá para medir 250 volts? Dá, porque o ponteiro vai ficar bem aqui, tá? Se você tem dúvida que a tensão seja acima de 250, você usa a escala de 1000, tá? Escala de 1000 volts. A de 1000 volts, você vai usar a escala de 10, tá? De 0 a 10 vai valer 1000 volts, tá? Então, se der na metade, é 500 volts, tá? 250 volts vai dar ser metade da metade. Vai ser aqui entre o 2 aqui e o 3 aqui. Seria o 3, né? Então aqui, ó. Cada uma aqui é uma escala que você está pondo aqui, ó. Depois eu vou ensinando com mais detalhe aí, para a aula não ficar muito longa. Eu vou adiantar aqui. Aqui do lado de cá é a mesma coisa. Agora você vai medir corrente alternada, né? A escala vermelha aqui é corrente alternada, tá? Na escala de 10, você vai usar a escala de 10, valendo 10 volts daqui lá. Mesmo processo. Escala de 50, você vai usar a escala de 50 aqui. Você vai achar o 50 aqui e vai usar como 50. Valendo 50, de 0 a 50 volts. 250 a mesma coisa. 250 aqui para você medir a tensão da rede, né? De 0 a 250, você vai pegar a escala de 250. De 0 a 250, você vai medir 110 volts, o ponteiro vai dar mais ou menos no meio aqui, tá? Você vai medir uma rede de 220 volts, você vai passar do 200 aqui, ó. Ele vai ficar entre o 250 e o 200, porque o 220 vai estar por aqui no meio aqui sim, tá? Se a tensão for mais de 250 volts, você vai usar a escala de 1000. Então agora você vai usar a escala de 10.
de 0 a 10. Falou, pessoal? Então eu vou parar por aqui. Depois eu continuo com outras partes do multiteste aí, porque é bem longo, né? Depois eu vou ensinar a parte de miliamperagem, para vocês medirem miliamperagem também. Então vamos parar por aqui, para não ficar muito longo. Sempre quando vocês acabarem de ver o multiteste, deixa o multiteste na escala desligado, tá? Se ele não tem a escala de desligado, vocês colocam num ponto, entre um ponto e outro, assim que ele fica desligado. Ele não liga. Esse multiteste aqui, ele tem a escala de desligar, aqui no meio, aí fica desligado. Ele não fica consumindo bateria nem pilha, tá bom? Olá, pessoal, então essa aí foi a aula de hoje sobre os multitestes que a gente pode usar. Então tenha sempre o multiteste que você usa, tenha sempre um de reserva e tenha um digital, tá? Para precisão. Esse você vai usar para consertar o que você usa, tá? Os resistores que queimam muito aqui é 18 ohms na escala de X1, 180 ohms na escala de X10, tá? De 100 aqui eu não lembro, mas depois tem que ver, tá? Mas depois eu faço uma aula com o multiteste aberto, consertando o multiteste. A hora que eu abrir um para consertar aqui, que no caso seria esse, eu já mostro para vocês como é que eu faço, tá bom? Bom, pessoal, um abraço para todo mundo aí, fiquem com Deus. Se vocês gostou, vocês dão o like e continua assistindo os vídeos aí. Eu do lado de cá, todos os dias eu tô fazendo um vídeo. Todos os dias, 6 horas da manhã. Todos os dias, 6 horas da manhã, sai um vídeo, tá? Eu já tenho vídeo programado já até o dia 1º já. Então eu sempre deixo programado os vídeos. Aí todo dia, 6 horas da manhã, os vídeos saem automaticamente. Falou, pessoal? Aí vocês desculpa aí se saiu alguma coisa errada, alguma coisa, que às vezes eu nem confiro os vídeos. Eu nem assisto o vídeo assim para ver. Porque às vezes eu estou muito na correria, e às vezes acaba passando alguma coisa batida, tá? Se vocês observar qualquer coisa desse tipo, vocês escrevem aí embaixo que eu faço uma correção. Falou, pessoal? Um abraço para todo mundo, fica muito com Deus e até o próximo vídeo.